Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Queremos agradecer a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, compartilham esses estudos com outras pessoas, outros grupos e também queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui uma alô especial para Claudinei da Silva, ele é de Boa Esperança, em Minas Gerais. Luiz Silva é de Lowell, aqui em Massachusetts, Estados Unidos. Ana Arruda é de Ponta Grossa, no Paraná. Tereza Lima Nascimento é de Capim Grosso, na Bahia. José Geraldo da Conceição Moreira é de Guarapari, no Espírito Santo. Afrânio Arruda é de Manaus, Amazonas, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Nós iremos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos aqui agradecidos pelas bênçãos que tens concedido a cada um de nós, pela vida, por mais um dia e por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo a nossa mente, nos ajudando a entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco a Bíblia e que têm as suas lutas, as suas necessidades, suas dificuldades, seus problemas. Tu conheces cada um, Pai, conheces o sofrimento. Dê vitórias, Pai, que creiam em Tuas promessas e que permaneçam firmes, aguardando o cumprimento em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos para continuarmos o estudo desta semana. Estamos na série Servos Fiéis, Aguardando o Senhor, e esta semana estamos falando sobre nós ajuntarmos tesouros nos céus. E estamos trazendo alguns exemplos bíblicos para que nós possamos ser influenciados pelo Espírito Santo e fazer assim como estes que foram fiéis a Deus, que acharam graça diante de Deus, seguir o exemplo deles, por exemplo, Noé, que obedeceu, construiu a arca, mesmo sem nunca ter chovido antes. Ele creu e ele conseguiu colocar a sua família dentro da arca e foram salvos do dilúvio. Falamos de Abraão, que também creu quando Deus disse: saia da tua terra, da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão saiu, ele creu, foi pela fé que Abraão foi para um lugar que Deus o mostraria. Hoje nós somos chamados também por Deus para fazermos a obra dele. E muitas das vezes, quando Deus nos manda para determinados lugares, nós ficamos em dúvida. Será que é isso mesmo que Deus quer de nós? Será que vai dar certo? Mas se Deus está mandando, se Deus está falando conosco, Ele promete estar conosco, Ele promete que nós seremos uma bênção onde quer que nós estivermos e que as pessoas que tiverem contato conosco serão também abençoadas. Nós precisamos crer, irmãos, nessas promessas. São promessas que elas valem por toda a vida, elas se cumprirão e nós não podemos duvidar. Quando Deus disse para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, se passaram 400 anos até quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, que estavam lá como escravos e já era uma grande nação ali dentro do Egito. E então Deus levou para a terra prometida, cumpriu a promessa. Demorou? Para Deus, não, 400 anos não é nada, mas para nós seres humanos é muito tempo, não é? Pois é. Então, quanto tempo tem que você estar aguardando a promessa de Deus se cumprir em sua vida? 1 ano? 2 anos? Alguns meses? Não importa. Já passou muito tempo para você, não é mesmo? Para mim também, parece que está demorando, que Deus não vai cumprir, mas Deus ele vai cumprir. Quando Jesus voltou para os céus, depois do seu ministério terrestre, ele prometeu que voltaria. E os discípulos daquela ocasião, os apóstolos, eles todos aguardavam Jesus voltar ainda quando eles estavam vivos, mas Jesus não voltou. E já se passaram 2000 anos. Para nós, isso é muito tempo. Mas para Jesus isso não é nada. Para Deus ele é eterno. 1000 anos é como um dia. E ele vai voltar, ele vai cumprir a promessa. Então, ontem nós falamos que Deus ele chamou Abraão para ir para uma terra que ele iria mostrar.
E Abraão creu e foi. E quando Abraão foi, algumas pessoas foram junto com Abraão. Por exemplo, o sobrinho de Ló. O sobrinho de Ló, ele foi junto com Abraão. E Ló, ele tinha também servos, assim como Abraão tinha servos. Eles tinham rebanhos de gado, de ovelhas, e eles foram levando todo este rebanho, tudo que eles possuíam. E eles então acampavam, paravam e foram andando, seguindo. Não sabemos quanto tempo demorou Abraão chegar até Harã, né, que foi a primeira parada onde ele esteve ali e se estabeleceu ali por um tempo. Então, Ló, o sobrinho dele, estava junto. E a palavra de Deus nos diz que Deus abençoou Abraão. Vocês se lembram que nós falamos ontem? Que Abraão seria abençoado, que ele seria uma bênção onde ele estivesse. E então Abraão, ele era muito rico, ele possuía gado e possuía prata, ouro, essas coisas, né, que naquela ocasião havia muito. E ele então levou tudo isso com ele. E Ló também levou os seus servos e o que ele possuía na ocasião. Aqui em Gênesis capítulo 13, versos 10 a 12, diz assim: Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão a leste de onde estavam e partiu para lá e se separou de seu tio Abraão ou Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. Aqui em Gênesis 13, vem falando de uma contenda que houve entre os servos de Abraão e os servos de Ló. Houve desentendimento, isso nós sabemos que sempre aconteceu, né? Problemas de intrigas, de desentendimento, em toda a humanidade isso aconteceu e acontece hoje também, né? As pessoas às vezes começam a se relacionar com outras pessoas e daí a pouco se desentendem e aí tem que se separar. E foi o que aconteceu com Ló e Abraão. Ló, ele disse para o seu tio: olha, não dá para a gente continuar juntos porque os nossos servos estão se desentendendo e nós vamos ter que nos separar. Então Abraão falou com Ló: olha, Ló, você pode escolher aqui, eu vou te levar, nós vamos até um determinado local, você olha para um lado, olha para o outro, escolhe as terras que você quer viver, morar com os seus empregados, com os seus rebanhos, e eu vou para o outro lado. E então eles observaram toda aquela região e Ló, ele viu as planícies de Sodoma, lá em Zoar. Ele viu as planícies verdes, bonitas, campinas verdejantes e fértil, aparentemente aos olhos, né? Atraiu Ló. E então Ló escolheu aquela parte. E Abraão disse: tá bom, Ló, você vai para lá que eu vou para cá. Se separaram. Vejam que a Bíblia que diz, irmãos, que Ló, quando ele se separou do seu tio Abraão, ele estendeu as suas tendas até próximo a Sodoma. Ló, ele não foi direto para dentro da cidade de Sodoma. E sabemos que Sodoma e Gomorra eram cidades ímpias, eram cidades perversas, eram cidades más. E Ló escolheu ir para lá. Irmãos, nós não podemos escolher pelo que nós vemos com os nossos olhos carnais. Nós temos que buscar a orientação de Deus, o que Ele quer, o que é melhor para nós, para onde nós devemos ir. O erro de Ló foi que ele escolheu as campinas verdejantes, que aos olhos eram férteis, bonitas, e ali ele ia se dar bem, o seu rebanho ia, ficar bem nutrido, e ele estendeu então as suas tendas até próximo a Sodoma. Ele não foi direto para dentro da cidade de Sodoma, mas com certeza, de vez em quando eles iam lá em Sodoma comprar alguma coisa e voltar, para suas tendas, e eles acabaram decidindo morar dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. E isso foi a destruição da família de Ló. Irmãos, nós temos que cuidar muito
como é que nós estamos fazendo nossas escolhas, porque nós temos filhos também, e como nós sabemos, o mundo está vivendo na impiedade, na maldade, na perversidade. E se nós procurarmos também as grandes cidades, os grandes centros, para poder ali criar os nossos filhos, nós estamos correndo um grande risco. As influências são muito grandes e a pressão é muito grande sobre os nossos filhos. Então, nós precisamos buscar a orientação de Deus. Ló, ele fez uma escolha errada. Ele tomou uma decisão errada de ir para próximo dessas cidades ímpias, Sodoma e Gomorra. E nós conhecemos muito bem a história. Deus, ele decidiu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão logo pensou no seu sobrinho Ló e na família. Mas Senhor, vai destruir Sodoma e Gomorra? E se lá tiver 50 justos? Deus disse, olha, se tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Porque Abraão pensou assim, bom, Ló, ele por certo manteve contato com as pessoas e outras pessoas se tornaram conhecedoras também do Deus verdadeiro que nós servimos e vai ter 50 justos na cidade. E Deus disse que se tivesse 50 ele não destruiria. E foi baixando, chegou até 10. Deus disse, se tiver 10 justos eu não destruo. Veja que não tinha justo na cidade. Não tinha pessoas boas, eram todas más. E então Deus enviou 2 anjos para tirar Ló e a família da cidade de Sodoma e Gomorra, porque ela seria destruída. Vejam que Ló, ele relutou. Eles não quiseram sair. Os anjos precisaram tomar Ló, as filhas e a mulher pela mão, puxar e tirar da cidade. E ainda os anjos disseram assim, olha, vocês saiam aqui para Campina, não olham para trás. Mas a mulher de Ló não se aguentou. Por quê? Porque os bens dela, o coração dela, estava tudo lá dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. E ela, quando olhou para trás, se tornou numa estátua de sal. Está relatado aqui em Gênesis, no capítulo 3. Então, irmãos, nós temos que cuidar com as escolhas que nós estamos fazendo em nossa vida. Não vamos ser influenciados pelo que nós vemos. Vamos primeiro consultar a Deus, buscar a Deus, vamos colocar o nosso coração nas coisas que Deus tem preparado para cada um de nós, não nas coisas materiais, como fez a mulher de Ló. O seu coração estava nas posses que eles tinham dentro da cidade, e tudo aquilo foi destruído, foi queimado. E nós vemos aqui em Marcos, no capítulo 8, nos versos 36 e 37, nós lemos: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Irmãos, não tem vantagem nenhuma nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa vida. Não há vantagem nenhuma nós termos tudo que nós queremos em nossa vida e perdermos a nossa família para as coisas que o mundo está oferecendo. Irmãos, nós temos uma grande responsabilidade. Deus está nos chamando para sermos servos fiéis, para que nós possamos aguardar o Senhor Jesus, que o nosso coração não esteja nas coisas materiais, que nós não sigamos o exemplo de Ló, que tomou uma decisão errada. Deus o salvou, o tirou juntamente com a família, mas a mulher se tornou uma estátua de sal porque olhou para trás. Deus, ele quer nos salvar, irmãos. Neste mundo mal que nós estamos vivendo, neste mundo perverso, neste mundo corrompido pelo pecado, Deus quer nos salvar. E são poucos, irmãos, os que estão se mantendo fiéis neste mundo que nós estamos vivendo. Poucos estarão de pé quando Jesus voltar, que nós estejamos entre estes poucos, que nós permaneçamos fiéis, irmãos, que nós não duvidemos da palavra de Deus, coloquemos o nosso coração naquilo que Jesus está preparando para cada um de nós, pensemos sempre no grande sacrifício que Jesus fez por cada um de nós e que nós possamos, através do Espírito Santo, ser influenciados para permanecermos firmes, aguardando a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para darmos sequência a este estudo e nos lembremos das palavras que Jesus vai dizer quando ele voltar aos que permaneceram fiéis. Ele vai dizer: bem está, servo bom e fiel, entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.